Então estamos começando mais uma aula da Salomão Academy e uma aula da nossa série de estudos que estamos fazendo chamado 7 Pilares da Sabedoria, e hoje nós estamos falando sobre o terceiro pilar, que é generosidade. E esse eu creio que é um dos pilares mais difíceis para o ser humano viver. A gente já viu sobre integridade, a gente está compartilhando isso. É mais difícil uma pessoa ser generosa do que íntegra. Por quê? Porque generosidade não é apenas dar coisas. Deixa eu mudar aqui de exibição para título. Não. Generosidade não é apenas dar coisas. E muitas pessoas acham que generosidade é só dar. E não é. Eu quero ler com você o texto, depois você pode ter acesso lá dentro da Salomon Academy. Você vai ter o PDF, que é um livro dos 7 pilares da sabedoria. E o texto que a gente usa como base nisso é: a sabedoria esculpiu a sua causa, Provérbios 9, 1 a 6. Ela esculpiu os seus 7 pilares. Ela preparou sua carne, se misturou o seu vinho e também pôs sua mesa. Ela já enviou suas servas e chama do ponto mais alto da cidade. Que todos que são simples entrem aqui, ela diz, para aqueles que não têm julgamento, venham e comam a minha comida e bebam o vinho que preparei. E aí ela vai dizendo aquilo que vai acontecer. O terceiro do pilar, sobre o qual acredito que a sabedoria é construída, é a generosidade. E não sei se você percebeu ou não, mas cada um dos pilares da sabedoria tem um forte argumento. É um forte argumento que pode ser feito contra o jeito de Deus. Por quê? Porque quando nós falamos de integridade, nós vemos que a nossa integridade nos custa uma gratificação imediata, quase sempre, porque você vai ter que abrir mão de coisas. Você vai ter que abrir mão muitas vezes daquilo que você gostaria para fazer o que é correto. Confiar, o primeiro pilar é confiança. Confiar nos deixa aberto para sofrer decepções, porque quando a gente confia nas pessoas, nós nos decepcionamos. A generosidade parece tola em uma sociedade a qual se julga o sucesso pelo número de brinquedinhos que você acumula. Mas a generosidade é a consciência, anote isso não está no livro, ó, é a consciência de que você tem coisas que não são para você. Como assim? Para mim a generosidade... Deixa eu arrumar aqui o com... Consciência de que você tem coisas que não são para você. Generosidade é entender que Deus te deu a capacidade de ter coisas que não são para você. Você conseguiu conquistar aquilo, você adquiriu aquilo, mas aquilo não é para você. Você pode ter feito todo isso aqui, as pessoas não entendem. Muitas vezes você pode ter feito todo o esforço para conquistar aquilo e Deus chega e fala para você: isso não é para você, pode compartilhar. Agora, o que as pessoas falam? Não, você conquista as coisas, você trabalha pelas coisas. Então, o que vai acontecer? Você vai ter que desfrutar delas. E não tem nenhum problema em desfrutar delas. Mas a generosidade é a consciência que muitas das coisas que nós temos não são para nós. São para nós ofertarmos, doarmos. Mas como nós fazemos isso? Primeira coisa, tendo uma mão generosa que requer um coração generoso. Nós somos filhos de um Deus generoso. E uma mão generosa sempre é a consequência de um coração generoso. Muitas pessoas hoje, elas estão dando.
Quer ver? Elas fazem o seguinte, que é o vício do dar. Sabe por quê? Porque é baseado numa recompensa. A pessoa vai lá, vê uma pessoa... Eu desenho super bem, tá? Só para você ter uma noção aí de como eu desenho bem. Você tá aqui, tá bom? Você aqui. E você vê uma outra pessoa aqui, precisando de algo. E você vai lá, dá para ela, e você diz, não, eu sou generoso. Mas você dá para ela porque você espera algo em troca. Muitas vezes nem é em troca da pessoa, porque a pessoa não tem condições de corresponder. Mas você quer que os outros vejam. É o famoso no Instagram, dá para aparecer. Ah, vai na África, vai isso, vai na vila, dá cesto básico. Promove o seu bem, o bem que você está fazendo. A generosidade bíblica, ela funciona da seguinte forma. Você dá para alguém sem esse alguém perceber, sem que os outros percebam. Quase sempre a nossa doação está baseada em dar algo para receber algo em troca. Seja elogio, seja sucesso. Olha como ele ofertou, como ele deu isso para as pessoas, como ele é uma alma caridosa. Não, não, não. Aquilo que Jesus fala, aquilo que tua mão esquerda faça, dê, a sua mão direita não saiba. Quem promove a sua generosidade não é generoso. Vamos escrever isso. Quem promove a sua generosidade não é generoso. Ele só está usando o ato de dar para se promover. E, infelizmente, é o que mais nós temos. Agora, nós servimos um Deus que é generoso, cremos num Deus que é generoso. E a pergunta fica, você tem um coração generoso? Você tem um coração generoso? Você se alegra em dar? Você dá legalmente ou liberalmente? Eu acho que aqui é melhor liberalmente. Você dá liberalmente? Provérbios fala que a sanguessuga tem 2 filhas e elas pedem dá, elas desejam sempre algo. Agora, se eu reconheço que eu não tenho um coração generoso, como eu faço? Como eu faço para ter? Como eu posso mudar? Como é que eu posso usar isso de forma certa? Entendendo quem é o nosso Deus e o que Ele faz. Perceba comigo, se você entende quem é Deus e como Ele faz, você não vai ser egoísta no ser generoso. Porque o egoísta no ser generoso é aquele que dá para receber algo. Agora, e quando você entende isso, você entende que a bênção é subproduto da generosidade. O que dá livremente, Provérbios 11 fala, 24, o que dá livremente ganha mais ainda do que o outro. O outro que retém, esse chegará à pobreza. O generoso prosperará. Entenda uma coisa, quando você entende. Tem muitas pessoas que falam, ah, mas pastor, mas Anderson, mas isso, mas aquilo, meu guru espiritual, meu isso, aquilo, o outro, eu dou e nunca recebo nada em troca. Eu não acredito mais na lei da semeadura. O problema é que você está semeando com a intenção errada. Você dá para ter algo em troca. Você não dá de forma liberal, livremente. Você dá porque você quer ganhar algo. Só recebe quem dá
sem se preocupar com o que vai receber. Porque quem dá por generosidade sabe que de Deus vai receber. E a Bíblia fala que o generoso prospera, mas o que retém, o que não dá, ou o que dá de forma errada, esse chega à pobreza. Por isso que as pessoas que amam o dinheiro empobrecem. Sabe, parece que elas entram num ciclo de perda, num ciclo de derrota, de fracasso financeiro, porque elas amam o dinheiro. E quando elas dizem que são generosas, elas não estão sendo generosas, elas apenas estão dando porque querem ter algo em troca. Algo em troca. A generosidade cria um ambiente onde Deus flui. Onde Deus flui livremente. A bênção é um subproduto da generosidade. A bênção de Deus vem sobre a nossa vida quando nós temos generosidade. Quando generosidade é uma das nossas marcas. Aquele que vende as sementes do seu celeiro, esse é coroado. Esse é coroado. Aquele que não retém só para si. Aquele que entende que as sementes que ele tem não é só para si. É uma mentalidade de coletivo, mesmo eu tendo um resultado e uma recompensa no singular. Não tem problema você ser um cara, uma mulher, um homem generoso e rico. O problema é se você não é generoso e é rico. Quer dizer que você vai empobrecer. Por quê? Porque você não entendeu o poder do dinheiro em sua mão. O poder das bênçãos de Deus em sua mão. O poder das coisas que existem. Deus deseja que nós prosperemos, que nós ficamos ricos. Isso está nas Escrituras, eu não posso dizer que não. Porque ele sabe que aqueles que são sábios, que têm a sabedoria dele, se eles têm recurso, eles usam esse recurso para abençoar outros, para ajudar outros, e assim eles continuam no ciclo da prosperidade. Por quê? Porque a palavra de Deus fala que Deus recompensa aquele que ajuda o necessitado. Agora, o que acontece? Muitas vezes nós, eu, você, não entendemos a lei da generosidade. E quando nós pensamos somente no nosso bolso, somente naquilo que nós temos em mão, nós acabamos nos tornando pobre. Provérbios 28, 27. Olha o que fala Provérbios 28, 27. Quem dá ao pobre, de nada terá falta, mas quem fecha os olhos para eles recebe muitas maldições. Foi Deus que criou a lei da generosidade. Foi Deus que criou a lei da semeadura. Entenda que quando você vive a generosidade criada por Deus da forma certa, você está vivendo debaixo de uma lei poderosa, que é a lei da generosidade. Agora, o egoísmo é um inimigo, é um grande inimigo da generosidade. E ele causa um curto-circuito. Como assim? Ele quebra o padrão celestial, ele quebra o padrão da sabedoria divina. O egoísmo, ele quebra o padrão e ele faz o quê? Que o fluxo da generosidade no mundo cesse. Só existe uma pobreza desenfreada no mundo por causa do ciclo do egoísmo, que quebra o fluxo da generosidade. Olha o que fala agora Provérbios. Esse aqui é para dar uma retada na cabeça. Esse aqui é violento. Perceba isso.
O homem mesquinho anseia por ficar rico e não sabe que a pobreza o espera. Para aí, eu vou fazer um stories, você vai ver, depois você pode ver lá nas minhas redes sociais. Eu vou gravar isso aqui. Isso aqui é demais. Só um pouquinho, você vai me acompanhar aí. Tá ficando gravado na aula aí. Beleza. E aí, gente, beleza? Tô gravando a aula aqui da Salomon Academy e eu tenho que compartilhar esse texto com você da aula de hoje, do terceiro pilar da sabedoria, que é a generosidade. Olha o que fala esse texto aqui. O homem mesquinho anseia por ficar rico e não sabe que a pobreza o espera. Não, vem comigo nessa aula só porque assim, ó, tá pesada demais. Você vai entender muito mais sobre sabedoria, sobre prosperidade e tudo mais aqui, beleza? Vou estar liberando no próximo Stories, em poucos minutos, o link da aula. Beleza, continuando agora. O coração tranquilo dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Se você é egoísta, você não. Se você é egoísta, você não. Você não será feliz no seu casamento. Se você é egoísta com as suas finanças, você não encontrará nenhuma alegria em acumular coisas materiais. Se você é egoísta com o seu talento, que você descobrirá que ele vai fazer você se perder. Se você guardar o seu coração de forma egoísta, você sempre encontrará solidão. Sobre isso até estava falando com uma pessoa hoje, que o egoísmo nos relacionamentos nos priva de ter relacionamentos, dizendo que nós não queremos nos machucar, mas acabamos nos machucando mais ainda por não termos nenhum relacionamento. O egoísmo é uma das piores coisas na face da terra. Ele tem prejudicado homens e mulheres. Em vez de serem generosos, eles têm sido egoístas. E mesmo que doando, eles fazem isso por uma motivação egoísta. E eu falo para você, meu amigo, minha amiga, que nós precisamos aprender a viver em generosidade se nós queremos viver o melhor nessa terra. Seja melhor na nossa vida de saúde, na nossa vida mental, na nossa vida familiar, relacional, financeira, nós precisamos ser generosos. Ser a pessoa mais generosa do seu círculo de relacionamentos. Ser a pessoa mais generosa na comunidade que você está. Seja a pessoa mais generosa em todas as áreas. Não estou falando só de dinheiro, eu estou falando de disponibilizar tempo, de servir, de ajudar, de se importar. Seja extremamente generoso, porque um homem sábio, uma mulher sábia está encharcada de generosidade. Deus abençoe você. Essa foi mais uma aula aqui da Salomon Academy, nessa série que estamos fazendo sobre os 7 pilares da sabedoria. E você é meu convidado a estar comigo nas próximas aulas. E também te espero dentro da comunidade da sabedoria. Tem uma promoção, uma oferta especial que você pode me perguntar aqui no privado, no inbox, que vou estar conversando com você. Deus abençoe. Até a próxima.